Isaías 28 a 35. Os capítulos 28 e 29 formam uma introdução a este esboço profético. Eles apresentam rapidamente os dois ataques dos assírios. Os capítulos seguintes desvendam os detalhes da maravilhosa ordem desses eventos proféticos. O capítulo 28 mostra as investidas das incursões assírias pela terra de Israel, de norte a sul, na figura de um violento temporal de Saraiva e de um grande dilúvio. Efraim, nome usado pelos profetas para designar o reino norte de Israel, do qual Samaria era a capital, foi o primeiro a sentir os efeitos das incursões dos assírios. Isaías segue adiante para alertar os legisladores de Jerusalém de que a tormenta de destruição iria passar também por Judá e Jerusalém, e que não haveria lugar onde pudessem se abrigar dela. Este é o ponto número 2 do sumário. Então, na última parte do capítulo 28, o profeta faz uso de uma parábola para mostrar que depois que os assírios passassem pela terra, o Senhor restauraria Israel. Israel é visto como o pedaço de terra de Jeová, que ele protege como um agricultor protege sua fazenda. O que trilha com o arado os assírios é contratado para revolver a terra, Israel, quebrando os seus torrões, os judeus apóstatas. A isso segue-se a semeadura na terra de sementes novas. O ato de trazer as sementes novas e plantá-las na terra é uma figura das tribos dispersas de Israel sendo trazidas de volta à sua terra e plantadas ali, o que resulta em fruto para Deus. Isso acontece no intervalo entre os pontos 5 e 6. A seguir, quando todas as 12 tribos de Israel estiverem de volta à sua terra, o capítulo 29 mostra que haverá outro ataque dos assírios, Gog, Rússia. Só que desta vez eles não serão bem-sucedidos. Ariel, Jerusalém, será cercada por inimigos, mas no instante o Senhor tratará com eles em juízo. Israel será então libertada de toda angústia, assim como se vai um sonho quando alguém acorda de seu sono. Este é o ponto número 6. O profeta segue no capítulo 29, narrando a condição moral do povo que atraiu as invasões dos assírios. Então, no final do capítulo, o milênio é visto sendo estabelecido com a situação sendo revertida no que diz respeito a Israel. Os altivos assírios serão humilhados e eles, Israel, que haviam sido humilhados, serão exaltados. A insensibilidade de Israel dará lugar ao discernimento espiritual e zelo concernentes às coisas de Deus. Tendo exposto rapidamente os dois grandes deslocamentos dos assírios, o profeta Isaías volta, então, para dar detalhes relativos àquelas circunstâncias. O capítulo 30
expõe a condição de incredulidade dos judeus apóstatas na terra, no tempo de Isaías, procurando conseguir do Egito a proteção contra os assírios. Mas a ajuda do Egito seria em vão. Confiar no homem para obter ajuda é considerado pelo Senhor como rebelião e, consequentemente, o poder do Egito seria despedaçado como um vaso de oleiro, e seus nomes dispersos pelos assírios. Os judeus seriam também deixados como uma árvore no topo de uma montanha, separada dos seus ramos após a passagem dos assírios. Nota do tradutor: árvore é traduzido como mastro na versão Almeida. Isso tudo prefigura os eventos vindouros. O Egito subirá à terra de Israel, mas não para a proteção de Israel. E os assírios destruirão os egípcios assim como sua terra. Isso se refere aos pontos 1 e 2. Em seguida é dado encorajamento àqueles que esperam no Senhor, o remanescente de judeus fiéis. O Senhor promete que eles verão a libertação, habitarão em paz em Sião e desfrutarão das bênçãos do reino milenial. Ele promete também que os assírios, que foram como bordão nas suas mãos, serão abatidos e encontrarão seu fim no lugar de juízo, Tofete, o lago de fogo. No capítulo 31, o Senhor dá ênfase à insensatez de terem confiado no braço de carne, Egito. Ele compara a força do Egito com seu divino poder de proteção sobre Sião, e promete defender a cidade como um leão que, com seu filhote, ruge sobre a presa, e um pássaro que voa para guardar seu ninho. Ele roga ao seu povo para que se voltem a ele verdadeiramente, lançando fora seus ídolos, e então os assírios cairiam sob o juízo consumidor do Senhor. Isto talvez possa se referir ao ponto número 5. O capítulo 32 mostra o Senhor reinando como rei em Jerusalém, após os assírios, primeiro ataque, terem sido julgados. O remanescente de Israel é restaurado e são vistos com ele desfrutando do abrigo de sua enorme proteção. Eles terão julgado sua iniquidade e, consequentemente, terão seus olhos abertos e corações entendidos. Estarão habitando em paz na terra, em lugares quietos de descanso. Compare com Ezequiel, Isaías 32, de 15 a 20, compare com Ezequiel 38, 11. Este capítulo seria uma referência à restauração de Israel ao tempo ao Senhor, no intervalo entre os pontos 5 e 6. Então, no capítulo 33, a grande Assíria é colocada mais uma vez diante dos nossos olhos. No segundo ataque. Trata-se de Gog, Rússia, que descerá à terra de Israel após as 12 tribos de Israel se encontrarem novamente habitando em segurança sob a proteção de Jeová. A Rússia, a grande Assíria, despojou antes a terra, usando para isso a Confederação Árabe sob o comando do rei do Norte. Primeiro ataque.
que era um satélite dela. Porém, ela própria, a Rússia, não foi despojada quando o Senhor interveio em socorro do remanescente e julgou o rei do norte, quando não houve quem o socorresse. Agora, porém, a Rússia, com muitas outras nações sob seu comando, desce sobre a terra de Israel. Quando chegam ao recém-restaurado Israel as notícias do exército que se aproxima, o povo cai de joelhos diante do Senhor e ora por libertação. Em resposta à oração do seu povo, o Senhor repentinamente põe o inimigo em fuga e os consome com fogo, um símbolo de juízo. Estando os exércitos de Gog destruídos, a última parte do capítulo mostra Israel uma vez mais desfrutando de quietude em sua terra, tendo sobre si o Senhor como seu rei, enquanto tem início o milênio. O capítulo 34 desvenda mais detalhes quanto à destruição dos exércitos aliados de Gog, Rússia. Após haver destruído Gog nas montanhas de Israel, a indignação do Senhor se estenderá até Edom, onde as nações sujeitas a Gog estarão se reunindo. O juízo do Senhor sobre os exércitos confederados sujeitos a Gog será tão severo que a própria terra de Edom se tornará, para todo o sempre, um deserto perpétuo. Os capítulos 33 e 34 satisfazem o ponto número 6. O capítulo 35 encerra esse esboço profético com um quadro do milênio que se seguirá a esses juízos. A criação é vista sendo libertada da servidão da corrupção. E os remidos da terra sobem a Sião com cânticos de eterna adoração. Isaías 35, de 1 a 10. Joel 1 a 3. Joel 1 a 3. O capítulo 1 é um relato da invasão de gafanhotos que aconteceu nos dias de Joel e que deixou fome por toda parte. Ele usou a enorme nuvem de gafanhotos como uma ilustração do terrível juízo de desolação que o Senhor traria sobre a terra de Israel num dia vindouro, por intermédio dos exércitos dos assírios, em seu primeiro ataque. No capítulo 2, de 1 a 11, Joel prevê os exércitos dos assírios descendo do norte e assolando toda a terra. Este é o ponto número 2. A profecia salta, então, os pontos 3 e 4, pois o inimigo em Joel, assim como em todos os profetas do período assírio, não são os poderes ocidentais, Babilônia. Como resultado da terrível invasão proveniente do norte, os judeus, o remanescente, humilhar-se-ão completamente e clamarão ao Senhor por socorro. Em resposta ao clamor do remanescente, o Senhor virá em seu socorro e removerá o exército que veio do norte. Compare com Daniel 11:45. Este é o ponto número 5. Quando o Senhor tiver lançado da terra o exército que veio do norte, ele confortará o remanescente judeu
e restaurará Israel. Isso explica o intervalo no sumário entre os pontos 5 e 6. Após Israel haver sido restaurado ao Senhor, muitas outras nações se unir-se-ão para guerrear. Isto poderia ser considerado o segundo ataque dos assírios sob a chefia de Gog. Eles invadirão a terra de Israel e serão julgados pelo Senhor. O Senhor bramará de Sião. Ele é visto agora como de volta à terra, e destruirá completamente as nações que se reuniram para guerrear. Isto acontece no ponto número 6 do sumário. Segue-se o milênio com a bênção do Senhor sobre a terra e sua divina presença em Jerusalém. Miqueias 1-5. Miqueias 1-5. Miqueias inicia sua profecia anunciando que o Senhor, Adonai, estava para vir em juízo sobre Israel. Ele iria fazer isso por meio dos assírios, que eram seu instrumento em juízo, seu exército. O primeiro capítulo dá uma vívida mostra dos ataques daquele grande inimigo que o Senhor usará, o rei do norte e a confederação árabe, tipificados pelos assírios daquela época, Salmaneser, Sargon, Senaqueribe. Samaria, a capital do território norte de Israel, seria devastada primeiro quando os assírios descessem provenientes do norte. Então os assírios prosseguiriam em direção ao sul, para Judá, indo até Jerusalém. Outras cidades ao longo do caminho seriam também devastadas pela invasão. Os capítulos 2 e 3 descortinam as causas morais dos juízos de Deus por meio dos assírios, as ímpias práticas do povo e sua rejeição à palavra de Deus. No entanto, o propósito de Deus em abençoar Israel ainda seria cumprido. Porém isso diz respeito apenas a um remanescente. O capítulo 3 expõe um mal ainda mais sério. Os líderes da nação, a classe de pessoas em posição de autoridade, como príncipes, etc., e os profetas estavam corrompidos. Portanto, Sião, Jerusalém, estava para ser lavrada como um campo, e tornar-se um montão por meio dos desoladores assírios. Os capítulos 1 ao 3 atendem ao ponto número 2 do sumário. Então, no capítulo 4, Miqueias vê Israel em seus últimos dias, restaurado e abençoado por Deus. Ele vê Jerusalém reconstruída e como o centro de adoração e conhecimento de Deus. Miqueias fala também das tribos de Israel, que foram dispersas para lugares longínquos, sendo novamente reunidas em sua terra. Isso poderia atender a um intervalo entre os pontos 5 e 6. Quando Israel, todas as 12 tribos, já se encontra estabelecido na sua própria terra sob a bênção do Senhor, outra confederação de nações se ajunta contra eles. É o segundo ataque dos assírios, Gog, Rússia.
O Senhor destruirá esse inimigo e encorajará os exércitos do Israel restaurado a lutarem e subjugarem as nações que seguem Gog. Isso atende aos pontos 6 e 7. O capítulo 5 vai mais além, tratando do cerco assírio. O versículo 2 é um parênteses mostrando a primeira vinda de Cristo e sua rejeição por seu povo e como, consequentemente, ele foi deixado de lado durante este presente período. Então, quando o Senhor tiver voltado, segunda vinda, e Israel, as 12 tribos, estiver restaurado a si mesmo, ele se colocará junto a eles como o seu grande protetor, quando os assírios entrarem na terra de Israel, segundo ataque. Miqueias 5, versos 1 a 5a. Os exércitos do Israel restaurado sairão em uma vitoriosa campanha após o Senhor haver tratado pessoalmente com os assírios. O poder militar de Israel será, nessa época, como o de um leão devorando a sua presa. Isso também atende aos pontos 6 e 7. A parte final do capítulo mostra que, à medida que o milênio chega, toda idolatria e autoconfiança serão removidas de Israel e eles contarão com o Senhor em tudo.